salva e vai para o portal de alunos, então você que é aluno, você que está no Comunicação de Sucesso, você está recebendo essa informação agora. Então, quando a gente abre, estou falando isso para você que vai participar de uma live, para você que vai abrir uma live, principalmente para quem vai estar como host, que agora se fala muito em host. O que é o host? O host é aquela pessoa que está conduzindo, é o anfitrião. Host, realmente, literalmente, a tradução de host do inglês, né, então, pro português seria o anfitrião. Então, você que fica de anfitrião ou anfitriã numa live, então, preste atenção. O que eu fiz agora, por exemplo, que foi iniciar, eu disse boa noite. Boa noite para quem está acompanhando agora ao vivo. Mas aconselha-se, tá? É aconselhado, a gente aconselha sempre a você evitar esse tipo de cumprimento se vai ficar salva depois a live. Se a live não for ficar salva, não tem problema, você não precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Então é sempre interessante, já que nós falamos de comunicação, eu trago aqui esses macetezinhos, esses detalhes que fazem a diferença no resultado final da sua comunicação. Então evite esse tipo de situação. Bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. Tome cuidado. Então evite sempre que possível, porque se for ficar salva a live, o vídeo, não precisa você cumprimentar desse modo, porque a gente não sabe em que período a pessoa vai acompanhar, vai ver depois o replay, vai ver a gravação. Então, como é que você cumprimenta quando você abre uma live, quando você abre um vídeo? Você, claro, pode dizer, né? Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este aqui, no meu caso, olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sempre gosto de falar, né? Bem-vindo, bem-vinda. Esta aqui é a live do livro número 4. Então, e aí continua. Se você disser bom dia, boa noite, boa tarde, se você ficar falando isso, então pode ficar chato, no sentido de que depois se ficar salva a live, se ficar salvo o vídeo, para quem acompanhar depois, isso aí já passou, dá aquele ar de que, opa, mas está desatualizado. E ninguém gosta de coisa desatualizada, né? Passou. Porque tem-se realmente aquela impressão, aquela sensação de que a informação, a parte mais importante, já foi passada, já foi dada, então, bora lá, não tem o que ficar fazendo, mais ou menos isso, tá? Então, bora lá, gente. Agora é o seguinte, começamos literalmente, deixa eu só ajustar aqui. Então, nós estamos na nossa live do livro de número 4. E nesta live do livro, que neste mês de setembro, ao longo desse mês, nós falamos sobre este livro aqui, ó, O que Todo o Corpo Fala. Essa live não fica salva, não vai ficar disponível aqui. Ela fica, aliás, algumas horas. Vocês podem perceber que as anteriores não estão aqui no meu feed, não estão no arquivo de vídeos. Só vão para o portal de alunos, para quem faz parte, para quem está no programa Comunicação de Sucesso. Eu sempre falo, você que faz parte do programa Comunicação de Sucesso é uma maravilha, porque nós temos, então, o tripézinho da comunicação de sucesso, que é o repertório, que é o que nós fazemos por meio da live do livro, é desenvolver, é conversar, é debater a respeito de algum material, principalmente livros. Então, todos os meses nós teremos um livro que será objeto de análise para servir, então, para o nosso repertório, para a criação de repertório. Você quer falar bem, você quer escrever bem, você precisa ter repertório. Então, nós não podemos criar nada a partir do nada. Nós criamos algo a partir daquilo que nós consumimos, daquilo que nós lemos, daquilo que nós assistimos, daquilo com que nós temos contato. O segundo tripézinho aí do tripé, o segundo ponto do programa Comunicação de Sucesso, meu programa CS, o Comunicação de Sucesso, é o domínio da língua. Nós temos de dominar, sim, a nossa língua. Nós temos de dominar, falo aqui da língua portuguesa, como professora de línguas, como professora de idiomas. Eu sempre digo,
faz-se importantíssimo conhecer muito bem o nosso idioma. Por quê? Porque quando nós dominamos as palavras, quanto maior o nosso vocabulário, quanto maior o número de palavras e também de línguas nós conhecermos, melhor será o nosso repertório. Automaticamente nós vamos falar melhor, automaticamente nós vamos escrever melhor. Tudo isso faz parte, então, da nossa construção. Portanto, do tripézinho aí, tá? Um tripé, que são 3 pontos da comunicação de sucesso, nós temos o repertório, que aí, então, quem tá no programa sabe que aí nós vamos ter toda segunda-feira essa live do livro referente a um livro. Nesse caso, hoje é a última sobre o que todo o corpo fala. Semana que vem já será um outro, eu vou revelar daqui a pouquinho. O segundo ponto do tripé comunicação de sucesso é o domínio do idioma. E o terceiro ponto diz respeito à oratória, técnicas de oratória. Então, quem está no programa tem as aulas, tudo certinho lá relacionadas, então, a quê? A técnicas aplicadas. Desde aquecimento, preparação vocal, como fazer apresentações, você que quer fazer palestras, você que quer falar melhor, você que vai fazer entrevistas, vai ser entrevistado, você que precisa se comunicar, você que precisa se expressar, tem esse treinamento dentro do programa Comunicação de Sucesso. E semanalmente é liberada uma aula, são liberados os materiais para você se preparar, para você se comunicar melhor. Gostou? Bacana, né? Ótimo. E aproveitando nesta quinta-feira agora, para quem está acompanhando agora ao vivo, você que já é meu aluno, legal, mas dia 29, quinta-feira, 29 de setembro, às 8 da noite, vai rolar uma Masterclass Comunicação no Digital. É para quem? Essa aqui para empreendedores, para você que é pequeno, médio empresário, você que quer artesão, né? Enfim, todo mundo, se você é MEI, você quer colocar o seu produto, você quer colocar o seu serviço aqui no digital também, aqui na internet, então você precisa acompanhar a Masterclass de quinta-feira, que vai envolver elementos de comunicação relacionados especificamente na comunicação aqui na internet, aqui no digital. Então, fique ligadinho, tá? Quinta-feira agora, dia 29 de setembro, às 8 da noite. Vamos começar então a nossa live do livro Conteúdo Rolando, conteúdo mesmo agora a partir deste momento. Eu vou falar o seguinte então, tá? Deixa eu até colocar aqui o livro. O que todo corpo fala. Deixa eu ver aqui. Ótimo, beleza que colocaram aqui para mim. Ótimo, é isso aí. O que acontece? Vamos lá. Nós vamos, ao longo deste mês de setembro, ao longo deste mês que rolou, que nós fizemos aqui os nossos conteúdos relacionados ao livro que todo corpo fala, essa semana é a última, então, nós vimos que realmente gestos, o nosso olhar, as mãos, tudo comunica, tudo é importante. O jeito como nós olhamos, o cruzar de braços ou não, cruzar de pernas, se a perna está cruzada, se o seu tronco está assim, se você está um pouquinho mais retraído, tudo isso tem algum ponto importante, tudo isso realmente diz respeito ao modo como você está ali na comunicação. Se você tá gostando, se você tá gostando da conversa, se você tá querendo se escapar da conversa, se você está à vontade ou não. Isso é importante. Por quê, Carla? Isso faz parte da comunicação não verbal. E a comunicação não verbal, ela possui um percentual bastante grande aí na nossa comunicação, tá? Então, a comunicação não verbal, que é como o nosso corpo como o nosso corpo ele realmente comunica, é como ele se comunica com as pessoas, os gestos, tudo isso, como isso diz respeito. A gente percebe, às vezes, nas lives, nos vídeos, se a pessoa está à vontade ou não. Hoje, por exemplo, eu recebi não, né? Veio para mim, no meu feed, em virtude das eleições na Itália, uma candidata que não foi eleita, aliás, e ela estava agradecendo aos votos, foi muito bem votada aqui no Brasil, e pelos ítalo-brasileiros, enfim, ela estava lendo literalmente no vídeo, agradecendo e tal, e o olhar dela não estava aqui para a câmera do celular que estava gravando. Então, por exemplo, agora eu estou olhando aqui para a tela, e agora eu estou olhando aqui para a câmera diretamente. Então, eu posso olhar para lá, eu aqui um pouco mais distante, é até um jeito
Há um jeito como você pode fazer. Você não precisa estar olhando, tô olhando aqui para você, você acha que eu tô olhando para você? Ou você acha que eu tô olhando agora ali na câmera? Para onde que tá indo o meu olhar? Para onde está indo o olhar? Então, muitas pessoas têm dúvida, inclusive até para onde olham, para onde visualizar. Eu vou fazer, tá, eu vou olhar para o vídeo, eu vou olhar para onde? Olha lá para a câmera. Aí, claro, há celulares mais fáceis de manusear, de a gente conseguir fazer esse jeitinho, né? De dar uma manuseada para lá e para cá. Tem outros que são um pouco mais complicados, mas quanto mais moderno o celular, mais facilita a vida, isso é fato. E essa pessoa que eu estava assistindo ao vídeo, de quem eu assisti ao vídeo, agradecendo pelos votos que recebeu, pelo apoio, etc, etc. Ela não olhava para a câmera, como se eu tivesse assim, a live tá rolando, eu tô lendo, que a gente tem uma coisa que diz que é o TP, tá? TP, anota aí, ó, TP, T de tatu, P de pato. Lembrando, essa aula só vai ficar disponível depois lá no portal de aluno. Ao vivo, somente por 24 horas depois, a aula aqui, a live do livro, baseado na comunicação não verbal, nossa última, tá? Em cima do que todo o corpo fala, do livro que todo o corpo fala, vai ser a última. Semana que vem já é um outro material, um outro livro que está começando. Bora lá. Então, eu tô aqui. E tem gente que precisa gravar os vídeos, quer gravar os vídeos, quer falar com a audiência, quer falar com o público e não sabe, fica inseguro, não sabe nem para onde olha. Então, esse caso dessa pessoa que eu estava vendo, ela estava olhando como se ela estivesse lendo, ela estava lendo. Muito obrigada a todos que me apoiaram. Eu vou continuar trabalhando pela comunidade ítalo-brasileira, os votos que eu recebi, e continuou e falou. E ela estava olhando para onde? Para o papel que ela estava lendo, ou para a tela que ela estava lendo. Ela não estava lendo, que deveriam então pelo menos colocar na altura dos olhos. São alguns detalhezinhos que fazem a diferença. Alguns detalhes que fazem a diferença. Um simples olhar. Você que está vendo agora esse vídeo, você precisa sentir, você precisa perceber que quem está do outro lado, que neste caso agora, neste momento sou eu falo com você. Que você não está sozinho. Quando você passa aqui, para na live aqui que eu estou fazendo, você vê, aí você, assim, poxa vida, não, eu não estou falando, a pessoa aqui, ela está falando comigo. Por quê? Eu tenho que ter esse olhar voltado para a câmera. Eu não vou ficar olhando lá, agora eu vou ler. Eu estou com uma tela aqui aberta, estou com o meu e-mail aberto, por exemplo, recebendo diversas coisas, isso, aquilo, outro. Opa! Tenho que lembrar que eu falo com alguém do outro lado da tela. Então, esse alguém é você que está me assistindo agora. Isso faz parte da comunicação não verbal, apesar de eu fazer uso das palavras, eu falar, eu verbalizar, o meu olhar também precisa comunicar. Eu preciso passar que você que está do outro lado, você está recebendo essa mensagem, que aquilo que eu falo é para você e que vai ser útil, diversas coisas, né? Isso, então, realmente faz parte da comunicação não verbal, assim como os gestos, eu falo sempre, porque eu sou muito habituada a falar com as mãos e tal, esse jeito ítalo-descendente aí de falar, que a gente acaba italianada e gosta de falar bastante com as mãos e se expressa bastante expressiva, eu tenho que segurar um pouquinho, eu tenho que segurar um pouco mais. Então, eu sei disso, eu tenho que ter um controle, e pode ver que eu não fico assim, ó, de modo expansivo, como se fosse até no pessoal, quando é uma conversa mais informal, tudo bem. Agora aqui eu tenho que lembrar que eu tenho uma tela e que eu preciso, dentro desse espaço da tela, fazer com que vocês entendam, fazer com que vocês vejam. Então, eu não posso ter gestos muito amplos. Eu tenho que conversar, eu tenho que gesticular dentro desse espaço que a tela me permite. Correto? Então, dentro desse espaço, dentro da tela que me permite. E sempre fazendo uso de um tom de voz
que seja um tom de voz que seja adequado para a mensagem que eu falo. Articulando bem as palavras, articulando bem a pronúncia, isso é importante, tá? Isso é importante. Então, fica aqui, ó, para você que quer e precisa estar aqui, trazer o seu serviço, o seu produto aqui no digital, você precisa ver como você deve se comunicar, como você está conversando com o seu cliente, com a sua audiência. Correto? E comunicação, gente, que é do que eu falo, comunicação envolve palavras faladas, envolve falar, como falar no vídeo, como fazer uma live. Muitas pessoas não sabem. De repente eu posso convidar você para fazer uma live comigo? E isso acontece. Algumas pessoas não sabem como exatamente entrar, como falar. Então, ó, estão vendo que eu estou usando um fone de ouvido e eu estou sozinha. Eu poderia falar sem o fone de ouvido? Poderia. Mas eu quero que a qualidade de som seja o melhor possível. Quero que vocês me entendam e que evite, assim, ruídos. Tem caminhão passando lá fora, tem carro, tem gente gritando. Então, tem tudo isso. Pode ser que, de repente, alguém grita aqui alguma coisa, alguém derrube algo. É importante que nós evitemos qualquer tipo de ruído. E esse é um ruído mesmo de barulho. É um ruído de barulho mesmo, porque a gente fala também que existem os ruídos na comunicação, que é quando a gente dificulta. Então, vai falar uma linguagem técnica, por exemplo, o pessoal da saúde. Quem é da saúde tem que tomar muito cuidado. Vai querer falar, usar palavra muito técnica, termo muito técnico, assim, que as pessoas, os leigos, a gente não entende. Dentista. Vai fazer, a gente não quer saber se o nome é profilaxia. Pra gente é limpeza do dente. Eu tenho uma amiga que a gente até brinca. Vai fazer limpeza, vai falar uma profilaxia. Não, a gente quer limpar o dente, vai fazer uma limpeza. A gente fala bem assim. Então, para a comunicação com as pessoas, nós temos de ser claros, nós temos de ser objetivos. Não adianta querer usar palavra difícil e as pessoas não entenderem, que aí você não vai estar se comunicando. Como dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então você vai ficar se trumbicando aí direto. Por quê? Porque a sua mensagem não vai chegar até a pessoa que precisa receber. A pessoa que precisa entender que você tem que fazer uma limpeza no dente, você tem que tirar o tártaro e tal. E não dizer, vai fazer uma profilaxia. Técnicas de profilaxia. Não entendemos patavina nenhuma do que é a profilaxia. Sabe? Então, são modos de. Assim como tem pessoas, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, quem quer aprender inglês, quem quer aprender italiano, quem quer aprender uma língua estrangeira, todo mundo vem para mim assim, todo mundo não, né? Mas 90%. Carla, eu não quero nada de gramática. Não quero aprender gramática, eu só quero aprender a falar. Aí, eu digo, tudo bem, entendi, você não quer aprender as coisas aqueles detalhes, nomes, a nomenclatura, e tá tudo bem, tá tudo certo. Só que gramática, gente, nós todos sabemos, nós todos aprendemos a gramática, porque acaba que nós entendemos como funciona uma língua. Então, gente, professor que diz que não trabalha gramática, ele só tá fazendo uma mentirinha para você, dizendo porque todo mundo tem uma gramática e o professor só não usa os termos da gramática, porque é para facilitar o conhecimento para você, professor como facilitador. Então, o professor ele vai simplesmente facilitar o processo para que você não se sinta assim, poxa vida, mas que nome esquisito, né? Porque lá eu lembro que lá na escola oração, não sei das quantas, umas coisas assim, sabe? Nesse modelo. Então, nós temos de prestar muita atenção como nós falamos, o que falamos, mas principalmente no como, de verdade, como falamos. Estão vendo quanta coisa, quanto elemento eu acabei trazendo? Quanto elemento eu acabei trazendo aqui? São coisinhas, são detalhes que muitas vezes a gente não presta atenção. Agora, deixa eu voltar, já que a gente está fazendo uma breve análise, para encerrar hoje eu quero fazer um apanhado de verdade a respeito de comunicação não verbal. Acabei falando de comunicação verbal porque eu vou falando mesmo, vou comentando, eu vou trazendo diversos assuntos porque é algo que de verdade eu gosto muito de falar,
certo? Que é de comunicação, e comunicação em qualquer língua, sempre digo, porque a gente precisa se comunicar, seja em português, falando bem, em inglês, em italiano, francês, quanto mais melhor. Isso é muito bom e só faz bem para as pessoas. E todos somos capazes. Você é capaz de verdade. E olha só, nós dominarmos como um dos tripés aí, um dos pontos da comunicação de sucesso que eu sempre digo, é o domínio da língua. E para quem domina a língua, domina o nosso idioma, as possibilidades acabam sendo infinitas. Isso leva para sua marca. Você pode pensar no nome massa aí para sua marca, para o seu produto, até mesmo para o seu Instagram, se de repente você quer desenvolver algo mais profissional. Se você, semana passada, foi semana passada, alguém aí, não vou falar, né? Teve uma pessoa, enfim, que me mandou mensagem, queria saber, ter uma certeza a respeito de um termo, que era do italiano, que era para montar um negócio, alguma coisa e tal. Aí, perguntando se era assim mesmo, aí eu respondi, fiz né, eu comentei, falei a respeito e tal, expliquei como funcionava. E aí a gente vai percebendo como é interessante o jogo de palavras, de sons, tem muitas marcas que usam esse conhecimento, que usam essa riqueza linguística, essa riqueza das línguas, para levarem para a marca. O nome, sabe? Que é bacana isso. Então, faz a diferença. Você dominar muito bem o seu idioma vai fazer com que você seja mais criativo. Você vai sentir isso no seu negócio, aí no seu serviço. Você vai conseguir conversar mais e melhor com as pessoas. Na legenda aí dos seus posts também, falando agora em termos de negócio, que seja você de repente é confeiteira, confeiteiro, você trabalha com algo relacionado na sua casa, né? Com algo do tipo, digamos assim, que a gente pensa, não, mas isso aqui eu nunca vou usar, nunca, isso aqui não serve para mim, para que eu vou querer saber de me comunicar bem, para que eu vou falar bem, mas tudo tem relação com a comunicação. Independente do seu negócio, independente da sua área de atuação. Se você se comunica bem, se você domina bem a língua, se você domina bem o seu idioma, o nosso idioma, você certamente vai conseguir, vai obter um sucesso, vai obter êxito mais facilmente na sua jornada. Então, fazendo com que o seu produto, o seu serviço seja mais conhecido e reconhecido, você vai ganhando mais autoridade, as pessoas vão entendendo que você, opa, fulaninha aqui tá fazendo, olha, fulaninha aqui ela faz doces aqui, ela é confeiteira, e olha, é uma maravilha, você viu que criativa é a página dela, que criativo é o perfil, como ela mostra, dar nomes, sabe, dar nomes para os seus produtos. Tudo isso passa por essa linha da criatividade, por essa linha da comunicação, gente. A comunicação envolve desde os gestos, como eu falei, o sorriso, que o sorriso tem um poder imenso. Não precisa ser falso, né? Esse aqui é um sorriso falso. Não, você pode, mostrar os dentes, arreganhar, né? Assim, mostrar um ar. Agora, porque se eu viesse aqui, não, seguinte, meio sisuda, né? Sisuda, assim, aquela coisa, mostrando que eu sou meio carrancuda e tal. Já seria um pouco mais dificultoso para as pessoas ficarem aqui, para as pessoas passarem, que seja pelo perfil, pela live, por exemplo. Tá? Então, realmente a gente tem que prestar atenção, a gente deve ver realmente como nós reagimos diante aí das situações de comunicação que acontecem no nosso dia a dia, tá? Então, como é que a gente reage? Como é que o nosso corpo reage também? Isso isso faz parte da nossa comunicação. Então, hoje, que é a nossa live 4 do livro O que Todo Corpo Fala, falando aí sobre a comunicação não verbal, e lógico que eu falo da comunicação verbal, porque acaba que eu caio mesmo, eu falo, porque não consigo me conter. Mas a comunicação não verbal, ela é um elemento fortíssimo e que precisa estar monitorada, precisa estar controlada, precisa estar sob vigilância.
aí na nossa fala, no nosso discurso. Sabe que tem aquele palestrante, vai pro palco e fica, vai girando, tchum, 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 tchum. A gente não consegue, o pescoço até dói, né? Que acompanha para esquerda, para direita, para direita, para esquerda e assim vai. Também não é legal que a pessoa se movimenta demais. Aí a gente fica assim, meu Deus, para onde vai? Então tem que ter tudo um equilíbrio, tem que ter uma dose certa. Cuidado com isso. Tá? Assim como a pessoa que gesticula demais, como eu já falei. Outro ponto que a gente deve prestar muita atenção na comunicação não verbal, para a gente encerrar esse módulo desse mês, que foi bastante importante. Eu espero que você tenha ido buscar pelo menos a indicação do livro que eu passei neste mês de setembro. Mais uma vez, é o que todo corpo fala, porque nós precisamos entender como o nosso corpo comunica e por que ele reage desse modo. Tá? E por que ele reage desse modo. Algumas pessoas conseguem disfarçar melhor do que outras, determinadas situações que às vezes a gente quer esconder, não quero demonstrar tanta alegria, não quero demonstrar tanta tristeza, não quero demonstrar tanta euforia e assim por diante. Bem, então deixo aqui agora para vocês, deixo aqui então para vocês essa minha sugestão. Se você ainda não leu o livro, corre lá para ler. Por quê? Eu vou dizer aqui para vocês, falar do sumário, tá? Então, do sumário aqui. Se você já leu, maravilha, ótimo, tá? Tenho certeza que foi muito útil. E me conta também, me conta lá no portal do aluno, me traz o comentário, qual foi a parte que você mais gostou? Quero saber mesmo. Então, por exemplo, na semana passada nós falamos sobre o sistema límbico, tá? Não sei se você lembra, falamos sobre o sistema límbico. O sumário deste livro. Eu vejo que você está pensando, dominando os segredos da comunicação não verbal, nosso legado límbico, tomando pé das coisas, sinais do tronco, assim, assado, tudo isso o nosso tronco comunica mesmo. Abraçando conhecimento, que aí tem a ver com os braços, a questão dos braços, como os braços eles reagem na comunicação. E isso vale para tudo, gente, para todos os idiomas, não é só para o português, a nossa conversa normal não, tá? Vale para tudo. Lendo as mãos, a tela da mente, detectando mentiras. Essa aqui é uma leitura muito, muito bacana, vale a pena a leitura. E agora vamos então falar do livro de outubro. Olha só, você faz parte de algum clube do livro? Se você não faz parte de um clube do livro, de nenhum clube do livro, fica o convite para você vir comigo. Por quê? Porque no nosso programa Comunicação de Sucesso, nós temos um encontro por mês aí para mentoria, para uma aula específica, para você poder ser orientado, orientada a respeito da sua comunicação. Se você tiver alguma dúvida, a gente esclarece, a gente contribui uma vez ao mês. E também, uma vez ao mês não, né? Durante ou ao longo de um mês inteiro, nós temos aí um trabalho relacionado a um livro. E nesse mês de outubro, nosso livro será o Manual de Persuasão do FBI, escrito por Jack Shaffer, com o Marvin Carlins. Olha só, Marvin Carlins também, né? Eu adoro Marvin Carlins, né? Que é do mesmo aqui, é o coautor aí, a colaboração do Que Todo Corpo Fala, ok? Então, nós temos o Manual de Persuasão do FBI, o Jack Shaffer, que foi um ex-agente do FBI, uma capinha vermelha, não sei se você conhece esse livro. Será este o livro do mês de outubro. Então, você que é aluno do programa Comunicação de Sucesso, você já sabe agora, hein? Nesse mês de outubro, o livro será o Manual de Persuasão do FBI. Nós vamos conversar, nós vamos fazer as nossas lives durante o mês de outubro com base nesse material, com base nesse livro, que eu tenho certeza será de grande utilidade para você que quer se comunicar melhor, você quer fazer mais amigos, você quer alavancar a sua carreira, você quer conseguir, como a gente diz, você quer subir no seu emprego, você quer uma promoção, essa palavra, você quer uma promoção aí no seu trabalho, você, enfim, quer realmente fazer a diferença por meio da sua comunicação. Nós vamos aí ao longo deste mês de outubro trabalhar
com o livro Manual de Persuasão do FBI, com base no trabalho de Jack Sheffer, ok? Povo, muito obrigada, um grande abraço, excelente semana para você que está aqui comigo. E se você ou de onde você estiver assistindo a este vídeo, até logo, até mais. Não se esqueça, toda segunda-feira nós temos uma live do livro. A partir da semana que vem, o nosso livro será o Manual de Persuasão do FBI. Grande abraço, tchau, tchau, até mais.